Queridos alunos, meu boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. E eu vou fazer esse pequeno vídeo de revisão da matéria justamente para auxiliá-los no estudo da prova, certo? Lembrando que nós temos a atividade avaliativa que vocês precisam me mandar da aula 15. Então, quem ainda não fez, me manda o exercício da atividade avaliativa da aula número 15, que é o exercício que vale 2,5 pontos, é o nosso trabalho desse bimestre. Lembrando também que as atividades da plataforma ainda estão disponíveis, então quem ainda não fez, faça as atividades da plataforma, em especial essa atividade da aula número 15, que vale 2,5 pontos, e mais 2,5 pontos de todas as atividades da plataforma. Nossa prova é no sábado, às 8 horas da manhã, valendo 5 pontos. Então não esqueçam do horário, sábado agora a nossa prova. E esse vídeo é para auxiliá-los no estudo, então deem uma olhadinha nos slides que a gente colocou no material didático, deem uma olhada nos exercícios, quem não fez, quem já fez, dá uma revisada, principalmente na parte do conteúdo didático. Então é muito importante que vocês estudem pelo material que nós postamos. Nossa prova não vai ser de consulta, então teremos questões fechadas e 2 questões abertas, como nós fizemos na primeira prova. Nessa prova não vai ser permitido a consulta. Então, a prova vocês terão que fazer com os conhecimentos que vocês obtiveram aí ao longo do bimestre. A prova está super tranquila, tudo em cima do que nós vimos, e esse vídeo é mais para auxiliá-los mesmo. Então a gente começa o nosso bimestre lá na aula número 10. A aula número 10 inicia o código de ética. Nós havíamos visto nas aulas anteriores a questão do estatuto da OAB, né? Lei 8.906 de 94. E para auxiliar o estatuto, nós temos o código de ética da OAB, certo? Então, o código de ética ele vem complementar o nosso estatuto. E é muito importante porque o código de ética traz uma série de artigos que complementa os dizeres do estatuto da OAB. Então, lá na aula número 10, a gente inicia o estudo do código de ética, vendo a relação do advogado e a sua capacidade postulatória, a importância da atuação do advogado, e é o que a gente chama da relação do advogado para consigo mesmo. Então, o início do código vem demonstrar para a gente a importância dessa capacidade postulatória e como o advogado ele tem a sua atuação protegida pelo código de ética no exercício da sua função, da sua atividade. Já na aula número 11, a gente vê a parte do código de ética trazendo a questão dos estudos com relação à relação do advogado com o cliente, a questão do sigilo profissional e a questão da publicidade. A questão da publicidade que é muito questionada hoje em dia, até mesmo pelos próprios advogados, e muitos não têm conhecimento, porque o código de ética ele veda a propaganda ostensiva do advogado, justamente para se evitar a questão mercantilista da profissão. Então, hoje em dia, a propaganda ela é permitida,
porém ela não pode ser ostensiva, guardem bem isso. A propaganda ela não pode ser ostensiva. O advogado, ele só vai poder fazer o que a gente chama de propaganda através da divulgação de conteúdo didático. Então ele pode dar uma entrevista, ele pode escrever uma matéria, porém ele não pode passar os dados do seu escritório. Então ele pode colocar o seu número da OAB, colocar a sua qualificação profissional, porém o código ele vai vedar a questão da divulgação do endereço, do número do telefone do escritório do advogado, justamente para impedir essa questão de captação de clientela. Então a gente tem que guardar muito bem isso. E temos também a questão do sigilo profissional, porque o advogado ele é inviolável pelos seus atos e pelas suas palavras, e ele tem a obrigação de guardar defender e guardar o sigilo com relação às informações que lhe são prestadas pelo seu cliente. Passando isso, a gente vai lá para a aula número 12, que foi a última aula do Código de Ética, parte 3, que vem encerrar essa questão do Código de Ética falando da questão do trato com os colegas, da cobrança de honorários e trata um pouquinho dos processos disciplinares. Importante a gente guardar essa questão da cobrança de honorários, que tem que ser justa. Então o advogado ele tem que saber realmente cobrar e valorizar o seu serviço. A gente tem a tabela de honorários da OAB, mas o que o advogado ele precisa ter em mente? Que em hipótese alguma ele vai poder ter uma vantagem econômica maior do que a do seu cliente. E o trato com o colega, nós temos que entender que não só para com o advogado, mas para com os órgãos, os membros do Poder Judiciário, é importante que o advogado ele trate a todos com urbanidade, com respeito, usando vocabulário propício para o meio jurídico. Então é tudo isso que nós temos que ter em mente e temos que entender que o Código de Ética ele vem disciplinar essas questões. E por fim a gente tem a parte do processo disciplinar, que é quando o advogado incorre em alguma infração e aí ele vai ser julgado pelos seus pares. A gente tem dentro da OAB os conselheiros subseccionais que vão analisar as infrações disciplinares do advogado, e isso depois é remetido para o Tribunal de Ética, que é quem vai julgar mesmo o processo quando o advogado incorre em alguma infração disciplinar dentro do código lá. Então deem uma olhadinha no código e deem uma olhadinha no conteúdo didático dessas matérias. São essas 3 aulas que nós temos tratando da questão do Código de Ética da OAB. O Código de Ética ele não é tão extenso, então deem uma olhadinha, né, nessas questões pontuais e no que a gente trouxe para vocês aqui. Depois disso a gente passa para a aula número 13, que vem tratar da questão do biodireito e da bioética, que trata da questão da vida mesmo, dos seres humanos. A bioética é uma área multidisciplinar que objetiva o humanismo científico, razão pela qual ela considera e correlaciona os conceitos da biomedicina, da filosofia, da teologia e do biodireito. Então, a gente tem aí a questão da bioética e do biodireito muito importante. Deem uma olhadinha nessa matéria, deem uma olhadinha no conteúdo didático,
mas o principal é a gente entender esse conceito da bioética, certo? Então, é importante a gente ter em mente essa questão, qual que é o conceito de bioética. Uma área multidisciplinar que objetiva o humanismo científico, correlacionando os conceitos da biomedicina, da filosofia, da teologia e do biodireito. Depois a gente vem para a aula número 14, que tratava um pouquinho da ética e profissão forense e da ética dos estudantes do direito. Essa aula tem até um vídeo que nós colocamos, então deem uma olhadinha lá assistam o vídeo, quem não assistiu, deem uma olhadinha no conteúdo didático, justamente trazendo a importância da ética dentro do ambiente forense. Não só do advogado, como a gente acabou de tratar aí um pouquinho através do Código de Ética, mas a ética em especial de todos os operadores do direito, de todas as pessoas que trabalham no ambiente forense. Muito importante que todos tenham em mente essa questão da ética e a importância disso aí. Passado isso, a gente viu na aula número 15 a ética do promotor de justiça. E aí a gente viu um pouquinho sobre as garantias que o promotor tem. A gente viu um pouquinho também sobre quem compõe, né, o Ministério Público no nosso âmbito federal aí. A gente viu as funções institucionais do Ministério Público, funções essas que estão dispostas na Constituição. Então deem uma olhadinha nos artigos da Constituição que tratam dessa questão da função institucional do Ministério Público e como é importante a ética do promotor. E aí a aula número 15 é a aula que nós temos o trabalho que vocês vão me mandar, atividade avaliativa. Depois a gente viu na aula 16 um pouquinho sobre a ética e a polícia, como ainda mais hoje em dia, né, a gente tem uma descrença muito grande da nossa polícia, e aí a gente pôde ver um pouquinho também sobre como a ética é importante para os órgãos que tratam da nossa segurança, né, os órgãos policiais aí. E por fim a gente viu na última aula a questão da ética dos magistrados, como o dizer o direito através de uma decisão, o magistrado ele tem que estar imbuído de questões éticas também, para que ele seja o mais justo possível, para que ele possa transmitir para a sociedade o direito da forma mais justa, mais humana possível, seguindo as suas convicções, mas acima de tudo seguindo também as provas que são produzidas dentro do processo. Então esse vídeo é mais para complementar mesmo tudo que a gente viu ao longo do bimestre. Reforço para que vocês assistam os vídeos que foram postados ao longo do bimestre, para que vocês leem os conteúdos didáticos que a gente postou ao longo das aulas, façam as atividades, me mandem a atividade avaliativa da aula número 15, o prazo até sábado, até o final do dia de sábado, certo? E a nossa prova no sábado às 8 horas da manhã. Eu desejo a todos uma ótima prova, que tenham bons estudos aí. E no mais eu agradeço a oportunidade de ter passado esse semestre com vocês. Desejo muito sucesso profissional, vocês que estão encerrando aí o 8º período. Então vão para o ano que vem, para os 2 últimos períodos do curso. Então que vocês tenham realmente muito sucesso profissional, que vocês procurem ser profissionais o mais éticos possíveis dentro da área que vocês escolherem no direito. E eu vou estar sempre à disposição para o que vocês precisarem. Foi um prazer ter esse contato com vocês, mesmo que de forma virtual, mas
foi muito válido e eu desejo para todos um ano novo aí repleto de realizações, um Feliz Natal, que todos tenham muita paz no coração aí e sucesso profissional onde quer que vocês estejam. Até logo!